Olá, hoje o programa Câmara Entrevista recebe o professor e economista Luciano Wexel Severo. Nós vamos conversar sobre crescimento, desenvolvimento da cidade, destacando alguns aspectos importantes nesse contexto. Professor, seja muito bem-vindo. Prazer, satisfação, muito bom poder contribuir e participar dessa conversa. Professor, falando em crescimento e desenvolvimento, como o senhor analisa todo esse contexto para Foz do Iguaçu, já destacando essas obras que têm sido realizadas em Foz do Iguaçu, que serão tão importantes para essa retomada econômica também? A gente vive uma situação muito complicada, né? Todos sabem, a partir de março, com a restrição do comércio, da possibilidade de trânsito com a Argentina, com o Paraguai, o fechamento das pontes. A nossa cidade, ela tem uma vocação e uma orientação para o turismo e também como um caminho, né? Uma rota que liga o Brasil com a América do Sul. E a partir do momento que começaram essas restrições necessárias, né, fruto de uma pandemia imprevisível de certa forma, a cidade sentiu bastante, né? Os empregos estão muito relacionados com o turismo, com restaurantes, com hotéis, ou com transações comerciais. E, por sorte, ainda Foz do Iguaçu conta com uma estrutura de universidades, né, de universidade pública, o caso da Unila, de outras universidades estadual, como o caso da Unioeste, ou de universidades privadas, Itaipu, Receita, como é um lugar que tem muito emprego público, então tem uma ativação da atividade econômica, né? Mas Ciudad del Este e Porto Iguaçu sentiram muito essa situação, né? Isso agora, neste momento de retomada e de necessário resgate da ativação econômica, nos próximos meses, não só a abertura das pontes, mas essas obras de infraestrutura, que são grandes incentivadores da economia, né, da demanda. A obra, ela ativa, né, a partir do gasto público, ela ativa o investimento privado, ela gera emprego, ela gera renda, ela estimula o consumo das famílias. Então, o investimento público acaba sendo um grande ativador da economia, muito necessário nesses momentos de crise, e é a resposta, né, que o planeta inteiro está dando. É aumentar os investimentos, aumentar os gastos em infraestrutura, porque eles retornam, né, para a sociedade, não só com emprego, com renda, na construção dessas grandes obras, mas na ativação de uma dinâmica econômica, inclusive a possibilidade de Foz do Iguaçu não ser um fim de linha, né? Foz do Iguaçu não será um ponto de chegada, um início. A cidade pode se transformar num grande centro, né, de distribuição de cargas, um centro logístico, né, a partir dessas obras. Professor, como o senhor analisa esse novo momento de Foz do Iguaçu, com obras estruturantes, a Perimetral Leste, que vai fortalecer não só a economia local, a economia regional, mas também a economia entre os países? O estado do Paraná tem nos últimos anos, né, despontado e se destacado muito no cenário nacional e se transformado num grande centro de produção de alguns produtos, especificamente, né, de alguns bens que são exportados pelo Brasil. Muitos bens relacionados com a atividade agrícola, né, com a produção agrícola, com a produção de alimentos. Então, e também de outros produtos como a celulose, por exemplo, né, que existe a possibilidade de que o Estado continue crescendo. E essa produção é interessante porque ela é escoada, ela sai do Brasil pelo Porto de Paranaguá, claro, que é uma estrutura que está preparada para abastecer a demanda mundial. No entanto, como a produção do Paraná é muito acelerada e é crescente, começou-se a pensar na possibilidade de que o escoamento da produção do Estado, e principalmente do oeste do Paraná,
pudesse ser feito por vias alternativas, né? Nós temos a possibilidade de navegação pelo rio no comércio com a Argentina, né, e com o Uruguai, mas principalmente existe a possibilidade da conexão do estado do Paraná, inclusive do centro-oeste brasileiro, né, do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, com o Pacífico por meio dos chamados corredores bioceânicos. Né? Então, são corredores que possibilitam o escoamento do comércio pelo Pacífico. Né? Hoje em dia, grande parte da produção do estado ela vai até Paranaguá, de Paranaguá ela segue para a Ásia, né? Os grandes destinos. Os grandes destinos são a Ásia. E esse comércio ele vai de duas formas. Ou ele vai pelo Oceano Índico, ele passa embaixo da África, no Cabo da Boa Esperança, e vai para a Ásia, ou ele vai para o Canal do Panamá. Certo? Então ele sobe, cruza o Canal do Panamá e vai para a Ásia. Os cálculos que são feitos são os seguintes, que existe uma possibilidade muito grande de que a cidade de Foz do Iguaçu e que a região possam ser bastante beneficiadas pelo fato de deixar de ser um fim de linha e passar a ser um centro de distribuição e eventualmente de produção de bens, né? E atrair turistas, atrair muito turistas, não só do Brasil, como dos países latino-americanos, que terão vias de acesso muito maiores, né, por terra. Quer dizer, nós poderemos, inclusive, visitar a Cordilheira dos Andes, ir até o Pacífico por estradas, né, facilitando, diminuindo custos. Quer dizer, existe toda uma possibilidade de ativação de tecidos industriais e cadeias produtivas, mas também, sem dúvida, o turismo. Né? As viagens de reconhecimento desse espaço, dessa área, já há pesquisas, né, para a indústria, para o comércio, mas tem muitas pesquisas de turismo, né, de motos, de motoqueiros, né, de trips, né, de vans, de carros que foram fazer a chamada Rota do Pacífico. Então é uma extensão de Foz do Iguaçu para dentro, né, da América do Sul. É um reencontro, né, na verdade. Essa ponte aqui em Foz e a ponte também mais ao norte, no Mato Grosso do Sul, ambas financiadas por Itaipu, representam essa possibilidade de um reencontro de Foz e da região oeste do Paraná com o restante do continente, que é uma área geopoliticamente muito importante, porque ela está no meio da nossa região e ela conecta a bacia, a bacia amazônica de cima do Paraná-Paraguai com a bacia do Prata, e ela conecta o Atlântico com o Pacífico. Então nós estamos numa área estratégica do ponto de vista geopolítico, mas que ao longo dos anos ela foi preterida, quer dizer, foi uma área que ela ficou o noroeste argentino, né, e o nordeste argentino, o Chaco paraguaio, essa região onde nós estamos, elas são regiões que historicamente elas estão fora dos grandes fluxos. Então pode haver um grande reencontro a partir dessas obras. Falando em investimentos, professor, grandes investimentos que a Itaipu tem feito na cidade de Foz do Iguaçu e apostado em grandes obras, apostado nessa retomada econômica também. Como o senhor analisa essa questão na geração de empregos, renda e o fortalecimento da economia local? A gente tem falado na possibilidade de uma integração latino-americana, né, de Foz se converter num centro, né, de encontro, de distribuição de bens e de articulação de uma área fundamental. Então tem duas possibilidades que isso descortina duas grandes vias. A primeira o perigo de intensificar as nossas exportações de produtos primários com pouca elaboração, com pouca industrialização para os mercados asiáticos, né? Então a exportação de soja, de celulose,
de bens com pouco valor agregado, inclusive de carnes congeladas, mas com pouco valor agregado. E isso é preciso ter um cuidado, é preciso festejar, celebrar esses investimentos, eles representam oportunidades, sem dúvida, né, para o empregador, para os nossos empresários, para a população em geral. Mas é necessário ter essa consciência de que é fundamental que nós agreguemos valor aos nossos produtos. Então, que exista o esforço de industrialização, de tornar mais complexa a produção, porque os produtos exportados, manufaturados, são mais caros, né, do que exportar matéria-prima. Então, o primeiro ponto é esse, uma grande oportunidade de comércio com a Ásia, né, com o mundo. E com o mundo que está crescendo agora, que é o comércio na Ásia Pacífico também, com a costa oeste dos Estados Unidos, com a costa oeste do Canadá, de onde vêm os fertilizantes que nós usamos aqui. Né? Os fertilizantes saem da costa oeste do Canadá, de Vancouver, cruzam o canal do Panamá e entram por Paranaguá e depois atravessam por terra. Então existiria a possibilidade de isso entrar pelo Chile, por exemplo. Primeiro ponto, oportunidades. Segundo ponto, a possibilidade de integração regional. A economia do Paraguai, por exemplo, vem crescendo muito nos últimos 10 anos. Né? Isso é interessantíssimo, porque o crescimento médio do Paraguai é de 4,5%, 5%. É uma economia que vem crescendo bastante. Está sendo ativada toda uma região do Chaco, no centro do Paraguai, Filadélfia, Neulândia, regiões que anteriormente eram consideradas há 20, 30 anos deprimidas, né? Regiões como alguns chamavam de maneira equivocada, mas de vazios demográficos, né? Sem cidades, sem estradas, sem vias de comunicação. Então, nós vemos com muito entusiasmo, apesar dos riscos de aprofundamento das exportações de produto primário, que podem ser contornadas, nós vemos com muito entusiasmo a possibilidade dessa segunda ponte, que é em Foz do Iguaçu, a segunda ponte sobre o rio Paraná, porque há uma outra ponte entre o Brasil e o Paraguai, também financiada por Itaipu, mais ao norte, 700, 800 quilômetros para cima, na cidade de Porto Murtinho, também financiada por Itaipu, que conecta então o Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Aí no caso do Rio Paraguai, né? Então uma ponte no Rio Paraná e uma no Paraguai. Aqui no nosso caso, a ponte, a perimetral, né? Que é um anseio antigo, né, da cidade, dos transportistas, facilitará muito o trânsito, vai desobstaculizar o tráfego de caminhões pela Avenida Paraná, pelo centro da cidade. Isso é tudo, é questão ambiental, ruído, trânsito, combustível, tempo de entrega, logística, quer dizer, uma possibilidade de facilitação do comércio, né? Além do que a, a reforma no aeroporto, a ampliação do aeroporto, quer dizer, Foz se preparando para o futuro, né? Não é uma cidade que está esperando o trem passar, é uma cidade relativamente jovem, né? Que cumpriu 100 anos há pouco, tem uma infraestrutura invejável comparada com outras cidades, avenidas amplas, largas, a cidade preparada para crescer, né? Muito arborizada, né? Crescendo, dinâmica, com universidades, com centros de pensamento, de estudos, de pesquisa científico-tecnológica, cursos de engenharia, engenharia de produção, engenharia, quer dizer, a Unila representa isso, a Unoeste representa isso, a rede de universidades privadas também. Então, nós vemos com muito entusiasmo a possibilidade de, com essas obras de infraestrutura, ativar um ciclo virtuoso, né, para a cidade, de comércio, de investimentos, de relação com o Paraguai. O Paraguai, nos próximos 10 anos, prevê utilizar toda a sua parte de energia de Itaipu, de Jaceretá, que são as suas usinas. Então, o país está crescendo e é necessário que o Brasil compreenda, que Foz, que o Paraná, que os brasileiros compreendam que o nosso desenvolvimento tem que estar associado ao desenvolvimento dos países vizinhos. Não tem como
alguém se sentir bem, se sentir satisfeito numa casa, num bairro, onde seu vizinho não tem ou passa necessidades ou não tem condições. Então, é fundamental, isso faz parte do desenvolvimento do Brasil, o desenvolvimento do Paraguai. Então, você vê, André, 90% do comércio do Brasil com o Paraguai, que é de 4,5 bilhões de dólares, 90% desse comércio passa pela ponte da amizade. Então, isso possibilita desobstaculizar essa ponte, né? Aí, criar projetos urbanísticos, o que seja, para tornar o fluxo de pedestres ou de veículos na ponte, mas o importante há muito comércio, o Paraguai está crescendo, o Brasil quer sair dessa crise, Foz pode ser amplamente beneficiada por essas obras. Foz do Iguaçu está no rumo certo, pensando em todo esse contexto político, social, geográfico? Como o senhor analisa o futuro de Foz do Iguaçu? Uma cidade depende muito também, né, das políticas nacionais, das políticas dos governos estaduais, né? Mas os gestores públicos, a lisura, a preocupação com o desenvolvimento econômico, com a geração de emprego, de renda, com a criação de empregos formais, isso certamente é um elemento muito positivo, né? E a cidade, ela tem cumprido esse papel, ela tem exercido essa função nos últimos anos. É uma cidade que ela está se preparando para isso, né? Então, de usar os investimentos dessa maneira. Eu vejo assim que a perspectiva é boa, a economia brasileira vive uma crise já há 6 anos, né? O crescimento da economia brasileira nos últimos 10 anos, entre 2000, vejam só, entre 2011 ou entre 2010 e 2019, tá? Entre 2010 e 2019, a economia brasileira cresceu 1,2%. Esse é o pior crescimento dos últimos 120 anos. Então, a economia brasileira ela cresceu muito pouco de 2010 até 2020. E depois veio a pandemia. Então, já havia uma grande crise. Então, as cidades ficam reféns dessa situação, os governos de estado também. Mas faz toda a diferença que os gestores, e que Foz, e aqui é um ponto fundamental, Foz tem motores próprios. Isso é interessante. Por Itaipu, pela Receita, pela Unila, pela União Oeste. Quer dizer, existe uma rede de gastos públicos na cidade, de professores com uma renda média boa, de funcionários, de policiais federais, né? Existe uma população com uma renda média que puxa a cidade, a arrecadação tributária para cima, né? E existe uma mentalidade positiva nesse sentido por parte de Itaipu e da prefeitura, eu vejo dessa forma, para estimular o desenvolvimento. É para frente Brasil, para frente que se anda, integração, investimento, gasto público, obras, conexão, né? Melhora do aeroporto, perimetral, ponte, relação com o Paraguai, relação com a Argentina, saída para o Chile, né? Pensando o século XXI, nós já estamos no século XXI, a Foz é uma cidade do século XXI, né? Tem outras cidades que estão estagnadas, estão paralisadas, ou por falta de dinheiro, por falta de iniciativa, por falta de disposição dos seus gestores. Então, eu vejo de maneira muito positiva o momento, apesar dos riscos, né, que eu comentava antes. Professor Luciano Wechsel, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação conosco no programa Câmara Entrevista e todas essas informações. Eu que agradeço, uma alegria, uma satisfação poder contribuir com essas reflexões.